Olá pessoal, tudo bem? É com grande alegria que damos início às formações continuadas de 2025. Esse momento representa mais que uma programação de estudo. É um compromisso com a valorização do trabalho de cada um de vocês e também com a qualidade da educação que nós oferecemos aos nossos estudantes. As formações desse ano foram pensadas para fortalecer a prática pedagógica, a leitura dos indicadores educacionais e o uso estratégico das avaliações como um instrumento de melhoria da aprendizagem. Claro, sempre alinhados ao nosso currículo estadual e também à nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Que esses sejam momentos de reflexão, de troca, de avanço, de muito conhecimento. Contem sempre com o apoio da Secretaria de Estado da Educação nessa caminhada e sejam todos muito bem-vindos. Um beijo! Olá! Boa tarde, queridos professores de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos ao início da nossa formação continuada Proficiência em Movimento. É tempo de aprender, ensinar e evoluir. Eu sou Adriana, professora de língua portuguesa, e estarei com vocês nas formações, nossos encontros, nos percursos formativos no decorrer deste ano de 2025. Olá, eu sou o professor Erickson, professor de matemática. Estarei com os professores também de matemática toda quinta-feira não, uma quinta-feira a cada 15 dias serão os nossos encontros. E aí estamos aqui hoje para mostrar para você como é que serão esses encontros, trazer um pouquinho do que foi o ano passado, o que nós podemos melhorar ainda mais, não é isso? Isso o que mais mesmo, temos? Isso mesmo. Eu ouvi dizer que temos uma novidade nesse ano. Temos, e a novidade nós vamos trazer agora. Que novidade será essa? A novidade para esse ano será a nova professora de matemática. Venha para cá, professora. Se apresente, por favor. Boa tarde, sou a professora Fernanda Fernandes, professora de matemática, e vim aqui para, junto com os professores de matemática e o Erickson, poder somar e estar com vocês também nessa formação. Então, enquanto que o ano passado matemática caminhou sozinho por esse percurso, juntamente com os professores lá na ponta lá, então trouxemos um reforço esse ano, né? E espero que em breve tenha um reforço também para a língua portuguesa. Mas seja bem-vindo, professora Fernanda, estará Obrigada. conosco, né, todo esse ano letivo para poder ainda levar outras ideias para os professores, né? Fernanda está vindo agora, recente de sala de aula, então vai poder contribuir conosco com essa parte mais pedagógica, né? Assim, mais recente de sala de aula, enfim, estará conosco durante todo esse ano. Seja bem-vinda. Obrigada, eu espero mesmo ajudar muito, porque assim, muitas ideias, a gente que sai da sala de aula, acredite, a gente tem aqui a mesma ânsia de melhora dos alunos, também aquela pouca de revolta da sala de aula, de querer melhorar, então eu estou aqui na esperança, né, de que a gente consiga fazer um bom trabalho esse ano. Muito bem. E para fazermos um bom trabalho, então vamos iniciar com a nossa formação Proficiência em Movimento, que tem muitas novidades. E a princípio, vamos então conhecer o que é essa proficiência em movimento, essa nossa rota formativa. Convido vocês pela manhã, convidei os gestores, os diretores, os coordenadores pedagógicos e os orientadores a adentrarem nesta canoa e caminhar e navegar, caminhar não, né, gente? Navegar junto conosco nesse rio da aprendizagem. E hoje à tarde serão vocês, professores. Vamos juntos entrar nesta rota da formação para navegarmos nesse momento de aprendizado, de ensinamentos, para podermos evoluir. Fernanda, conta pra gente como é que vai ser essa nossa rota. Então, agora que eu também entrei nesse barco, né? Vamos junto nesse barco. A gente começa aqui pela proficiência em movimento, passa perspectivas e desafios, vamos ver os resultados do SAERO do ano de 2024, tipos de avaliação do SAERO, como que são essas avaliações e o nosso cronograma dos encontros formativos e, por fim, a aplicação das sequências didáticas. Olha que maravilha, pensar então que não vai ser somente esse percurso formativo síncrono, em que estaremos juntos quinzenalmente, mas também vamos aplicar as sequências didáticas.
certo? E continuando, o que é então a proficiência em movimento? Primeiro, é uma iniciativa da nossa secretaria. Para quê, gente? Para implementar uma política pública voltada para a melhoria da proficiência do nosso estado, dos nossos estudantes. Iniciamos ano passado e daremos continuidade nesse ano com várias novidades. E o nosso objetivo principal é melhorar a qualidade do ensino, promover a equidade educacional e regular o fluxo escolar. Que assim nós possamos juntos navegar nesse rio da aprendizagem de tal forma que todos tenham uma melhora, que todos tenham uma equidade. Sabemos que há momentos difíceis, mas que se nós nos juntarmos, conseguiremos avançar. E por fim, qual é o foco dessa nossa proficiência em movimento? Fortalecer as aprendizagens essenciais, regularizar o fluxo escolar, realizar o monitoramento contínuo que já está acontecendo. Os técnicos da SEDUC, junto com as superintendências, estão indo às escolas para monitorar, não só visualizar o que vocês estão fazendo, mas ajudá-los a aprimorar esse momento de aprendizagem. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, o investimento contínuo da formação dos nossos professores, não só dos professores, mas gestores, coordenadores pedagógicos, orientadores, né? De maneira que reverbere lá com os estudantes, que o nosso foco principal é o estudante, o desenvolvimento integral, para superar essas lacunas de aprendizagem. E então, meninos, pensando, como é que serão essas nossas perspectivas de futuro, quais desafios que virão pela frente? Então, até você falou sobre a questão do foco, né, que era também trazer ainda mais a questão de regularizar o fluxo, e nós temos também o grande desafio não somente de elevar a proficiência, mas também da gente trazer ainda mais engajamento para nossos estudantes. E aí eu digo que o ano passado nós conseguimos elevar esse índice de participação. Então nós vamos ver ainda em números que esse número de participação ele tem aumentado ano após ano, né? Então um dos nossos desafios que os professores relatam também em sala de aula também é esse, de que o aluno muitas vezes não quer ali vestir a camisa, enfim. Mas nós vimos vários vários municípios que tiveram esse empenho e isso surtiu efeito nos nossos resultados, né? Verdade. Então, vamos pensar nessa visão com relação ao plano estratégico do estado de Rondônia. Até 2027, o ideal, a nossa visão de futuro para a nossa educação é que Rondônia seja reconhecida no cenário nacional como referência na expansão de educação de qualidade para lugar de difícil acesso, com bons resultados nos indicadores relativos à proficiência. Então, esse vai ser o nosso foco. Melhorar cada dia mais para que a nossa proficiência melhore não somente na capital ou nos municípios mais próximos da capital, não, em todos os lugares estaremos unidos, por isso a importância da participação de vocês, professores, nestas formações, para que possamos nos unir em prol dessa proficiência, desse desempenho aprimorado a cada dia. E os desafios, como é que serão? Essa é a nossa perspectiva de futuro. E como é que vai fazer para enfrentar os desafios? Vamos ver então quais são os desafios que o plano estratégico traz para nós. Muitos desafios. Ó, então, os desafios é elevar ainda mais o padrão de desempenho da educação básica em língua portuguesa e matemática. Mas de que forma? A forma da proficiência dos estudantes seria o seguinte: a gente tem uma meta prevista para o ensino fundamental de 40%, né? A elevação para 40% em língua portuguesa até 2027. Né? Para o ensino médio seria de 20%, né? Até 2027. Em matemática, nós temos a meta de elevar para 30%, né? Até 2027 no ensino fundamental. E para o ensino médio, a elevação de 15% também até 2027. Então, essa meta ela é gradativa. Não quer dizer que nós vamos atingir esse ano ou ano que vem. Nós temos esse prazo aqui, nessa estimativa, esse desejo de que até 2027 nós tenhamos aqui essa meta de proficiência em nossos estudantes. Nós devemos também entender que, para ter uma boa proficiência,
não basta só elevar o conhecimento do estudante, nós temos que manter também a questão do fluxo. Por isso que é tão importante que o aluno venha participar, venha fazer a prova, né? Então, cada vez mais nós temos esse número ainda mais elevado, como falei anteriormente também. Verdade, Edson. Por isso a importância de pensar em todos os fatores que geram os resultados dentro das avaliações externas. E continuando, sabemos que para as avaliações externas, tanto o SAERO quanto o SAEB, temos os padrões de desempenho. Como que fica esse desempenho dos estudantes? Tem uma quantidade específica de pontos para que eles passem de um nível para outro. E esse é o nosso foco, aumentar o nível a cada ano. Nós temos 2025, 2026 e 2027 para aumentar esses níveis. Mostra pra gente como é que são esses padrões de desempenho. Ok, então aqui nós temos aqui a faixa abaixo do básico, que é para os alunos do quinto, nono e segundo ano do ensino médio, que não atingiram aqui essa pontuação mínima, né? Veja que o quinto ano é uma pontuação para estar abaixo do básico até 175 pontos. O nono ano, 225. E para o segundo ano do médio, 250 pontos. Abaixo do básico, para o quinto ano do ensino fundamental, é entre 176 até 225, enquanto que para o nono ano é 226 até 300, e para o segundo ano do ensino médio é de 250 até 325. Então é nessa faixa que a gente quer pular, né, do básico para o proficiente. Qual seria o intervalo de proficiência para o quinto ano? De 226 até 275, enquanto que para o nono ano é de 301 até 350, para o segundo ano do médio é de 326 até 375. E o avançado, olha só, para o quinto ano nós temos que ter acima de 276 pontos, no nono ano acima de 351 e do segundo ano do médio acima de 376 pontos, né? Então, essa pontuação aqui, ela vai ser gerada através da teoria de resposta ao item. Então, é assim que o aluno conquista esse nível de proficiência que nós estamos vendo aqui, tá? Então, nós tentamos sair aqui do básico, vamos chegar no proficiente e tentar sair aqui do proficiente para o avançado. Muitos estudantes ainda estão aqui abaixo do básico, né? Então a gente vai fazer esse resgate e vai tentar gradativamente evoluir ainda mais esse nível de proficiência dos nossos estudantes. Perfeito. E como é que estão esses níveis de proficiência, tanto em língua portuguesa, quanto no ensino médio, no ensino fundamental e... Perdão, gente. Como é que estão, voltando, No ensino fundamental, rebobina. Como que estão esses níveis de proficiência no ensino fundamental e médio, língua portuguesa e matemática? Né? Então, trouxemos para vocês uma pequena historinha entre 2022, um percurso até 2024. Então, de 2022, do ensino fundamental em língua portuguesa, estávamos com 236. Permanecemos com a proficiência em 236, mas em 2024 aumentamos um ponto. Mas, Adriana, é tão pouco um ponto, né? Poxa, trabalhamos muito, apresentamos essa sequência didática aos estudantes, fizemos várias estratégias, aumentamos um ponto. Calma. Né? Calma, porque assim, se nós formos observar as habilidades que trabalhamos, vamos perceber quanto que aumentamos nas habilidades. Mas os professores de matemática podem até depois explicar essa questão de proficiência. Miremos, vamos falar bem detalhado essa parte. Porque é uma média, e a média é geral. Junta todo mundo no mesmo barco e vê qual aquela que alavanca. E devido a isso, alguns foram mais baixos, outros foram mais altos, né? Daqui a pouco vocês podem entrar lá na plataforma do SAERO e verem, de acordo com a sua escola, qual foi a sua média de proficiência. Porventura, pode acontecer de que a tua média seja maior do que a média estadual. Sabia que nós fizemos esse levantamento e há escolas, parabéns, que estão com média de proficiência maior que a estadual. Mas, como alguns foram menores, tivemos uma média.
Então, para 2025, vamos pensar em aumentar essa média de proficiência do estado todo. Por isso estamos aqui juntos, te convidando a entrar neste barco, nesta canoa, para navegarmos rumo ao avanço da proficiência. E do ensino médio. Agora, do ensino médio, gente, língua portuguesa, aplausos para os professores de língua portuguesa do ensino médio, porque realmente os pontos apareceram, foram visíveis. Olha só a diferença de 2023 para 2024. Incrível! Ficamos maravilhados. A Secretaria de Estado de Educação celebrou esse momento, tá? Parabéns mesmo. Então, saímos de 242 para 258. Isso é um grande marco na nossa história de Rondônia e queremos continuar assim. Percebemos até que, pensando aí, nós somos formadores lá do novo ensino médio, viemos viemos da gerência de currículo, o quanto que o novo ensino médio reverberou nesses resultados. Né? Estamos muito felizes e continuemos avançando. Vamos ver depois nas habilidades. E agora, meninos da matemática, como é que está a matemática? Vamos ver? Então, da mesma forma que português, né, em português, nós tivemos aqui uma evolução de 2022 até 2024, nessa crescente aqui. De 2022, nós tivemos 234 de proficiência média, subimos 5 pontos em 2023 para 239. Porém, em 2024, nós caímos aqui 2 pontos percentuais. Né? Então, Fernanda, o que significa esses 2 pontos percentuais? Isso é de toda maneira ruim? Foi uma tragédia? Como é que foi isso aí? Não, acalma seu coração. Quero aqui também parabenizar os professores de matemática, porque é trabalho que a gente tem, né? É muito trabalho, é muito problema que a gente resolve, né? Então, mesmo, né, a gente tendo aumentado aqui em 2023 5 pontos e depois caído em 2024, né, teve uma queda aqui, mas não é de todo ruim. Né? O que a gente pode falar de bom? Aumentou a quantidade de estudantes que fizeram as provas, e aí a gente sabe pela quantidade, a gente está falando de porcentagem, né? Então vai ter uma mudança. E uma coisa bem interessante, estamos no básico ainda? Estamos no básico, mas eu quero destacar o avançado, porque a gente não estamos aqui para ficar no básico, a gente quer ir para o avançado, o 100%, né? O azulzão aqui. Então, olhando o avançado aqui, porcentagem é 1%. 1% em 2023, continua 1% em 2024. Mas a quantidade de estudantes que fizeram, 111 estavam no avançado em 2023 e em 2024 foram para 203 estudantes. Quase 50%. Né? Então, isso aqui dá para a gente poder destacar como algo muito bom, mesmo tendo caído 2 pontos. Então, parabéns também, professores de matemática. Então, analisando simplesmente a questão da proficiência média, realmente caiu 2 pontos, não tem o que contestar. Mas depois nós vamos mostrar, olhando habilidade por habilidade, o que aconteceu dentro desse parâmetro. Né? Então, mais uma vez, nós caímos lá 2 pontos, mas quando a gente abre para olhar mais de perto as habilidades, principalmente aqui que trabalhamos com foco ano passado, nós vamos ver que tivemos bons resultados, podemos provar, tá? Voltamos aqui para o ensino médio. Então, em 2020, aqui era para estar 23, tá aqui. Em 2022, nós não tivemos avaliação para o ensino médio, né, não para o segundo ano, mas tivemos lá em 2023, que teve já 245, né, pontos percentuais, né, quer dizer, 245 pontos de proficiência média. E nós aumentamos 1 ponto. Né? Então, realmente, ainda é um aumento muito pequeno, mas, como eu falei, teve lá dentro das habilidades avaliadas em matemática, que teve crescimentos muito bons, tá? E nós vamos mostrar. E aí, nós fizemos também esse filtro. Aquelas descritores focos que houve um crescimento muito pequeno ou que de repente decaíram, elas vão manter como um foco. Sim. Aqueles que nós tivemos já um salto muito bom, aí passa a ser secundário, porque nós não queremos retroagir, né? Mas nós vamos rever alguns dos descritores que o ano passado não tiveram esse bom desempenho.
Perfeito. Então agora vamos ver a justificativa daquilo que temos falado com vocês. Abre pra gente, Thiago, para podermos ver perfeitamente. Então, olha só do nono ano, série 2023 para a série 2024. O descritor 14 estava com 49%. Em 2024 baixou, infelizmente diminuiu para 44%. O descritor 1 estava com 64% e aumentou para 68%. Então já temos um descritor com uma média maior, né? O descritor 3 também baixou, por isso que esse descritor ele vai ser um dos nossos focos. Tanto o 14 quanto o 3, que estava com 69 e baixou para 56. Já o descritor 6 estava com 52 e foi para 69. Ou seja, houve mais de 10 pontos. Isso é muito bom, que na verdade nesse momento os estudantes trabalharam as habilidades e reconheceram. Eu quero que vocês prestem bem atenção no descritor 5. Estava com 58 e foi para 84. O descritor 5, tanto no ensino fundamental, no nono ano, quanto no ensino médio, no segundo ano, aumentou significativamente. Os dois já estamos onde? No avançado, porque acima de 80% é avançado. Então, parabéns, temos que percorrer ainda alguns trajetos para melhorar as habilidades, mas percebemos que há uma porcentagem bem significativa que avançou. E isso é em decorrência do trabalho realizado com os estudantes, vocês engajando, trabalhando as atividades, as sequências didáticas. Então, é muito importante que nós estejamos unidos nesse momento. Para quê? Pensando na meta do plano estratégico do Estado de Rondônia, é avançar sempre. Então, temos uma porcentagem a cumprir e vamos cumprir juntos, tanto do fundamental quanto do ensino médio. E matemática, vamos agora mostrar, porque a porcentagem parecia ser tão pequena, mas quando vamos para as habilidades, olha o que aconteceu. Então, opa, aqui é português ainda. Ainda é português. Mas mostra que tão bonito, azulzinho. Olha, gente, vocês merecem mais aplausos. Parabéns. Olha só que Olha coisa que maravilhosa. Língua portuguesa não tem nenhum abaixo do básico. Nenhum. Todos estão no básico e no proficiente. E temos uma habilidade, que é o descritor 5, que está já no avançado. Que maravilha! Então, assim, a ideia é o curso, a nossa formação continuada, esse momento de processo formativo é para quê mesmo? Para que nós possamos avançar. Não permitir mais que nenhuma caia. Então, vamos trabalhar as habilidades, tanto com as sequências didáticas, quanto com as atividades relacionadas ao currículo, para que assim possamos colocar todos azul. Né? Quem sabe até 2027 nós não teremos mais laranja, somente azul, proficiente ou avançado. E da mesma forma, no ensino médio. Olha lá o descritor 5, é tão lindo ver, 82%, já pensou em chegar a 95%, para esse ano, será grandioso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, nós temos vários com 60%, com 70%, nenhum abaixo do básico, como o ensino médio aumentou 16 pontos, perdão. Todos eles também, todas as habilidades aumentaram. Isso é importante e reverbera o trabalho que vocês têm feito na sala de aula, o engajamento que têm realizado com os estudantes. Agora sim, vamos voltar para os meninos. E a matemática? Bom, então eu quero que os professores olhem primeiro essas duas colunas, né? Vou pedir para o Thiago abrir a imagem. E aí, veja bem, lembra que nós falamos que alguns escritores nós trabalhamos com foco. Veja o D8, né? Em 2023 teve 11%, né, de aproveitamento, enquanto que em 2024, depois de tanto trabalho durante todo o ano, né, nós subimos de 11% para 21%. Então, aumento de 10 pontos percentuais é muita coisa. Veja que o descritor 2, da mesma forma, né, ele não era nosso foco, mas era o secundário, e ele aumentou de 47 para 65. Veja aqui também, eu vou descer um pouco mais aqui, ó. Nós temos aqui o descritor, deixa eu ver, o descritor, me perdi aqui agora. Aqui, ó, o descritor 15, tá? Que eu queria trazer para vocês. Veja que ele estava com 39%, subiu para 61%. Então, nós temos aqui até 40%, ele está abaixo do básico. Quando ele está acima de 60%, ele está já no
proficiente, né? Exato, né? Então, acima de 80% seria o avançado. Nós ainda não temos em matemática, mas tem descritores que estão quase, né? No ensino médio, vamos olhar aqui, né, a outra coluna do ensino médio, tanto em 2023 para 2024, o ensino médio ainda é um ponto crítico, né? Temos aqui o descritor 5, né, habilidade 5, descritor 5, estava em 25%, teve uma queda para 17%. Mas temos aqui no descritor 2, que estava em 28%, aumentou para 33%, e o descritor 3, um pouquinho aí embaixo, habilidade 1, descritor 3, 49%, se manteve. Mas o ensino médio, né, ainda, né, está bem vermelhinho, é um ponto crítico de atenção. Porém, o que eu acredito muito, que os nossos alunos que estão vindo do fundamental, né, do 9º ano, saindo para o ensino médio, que estão melhorando aqui, quando eles vierem para o ensino médio, né, ele já vai vir muito melhor. Outra perspectiva, outra né? perspectiva, com a proficiência melhor para melhorar esse ensino médio. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer aqui ainda esse ano. E o que eu gostaria de ressaltar bastante, né, é o que eu converso muito com os professores na escola, é essa interação entre português e matemática, que é importante, principalmente para matemática. Por quê? Veja que nenhum aluno mais abaixo do básico em língua portuguesa. Isso é importante porque às vezes o aluno não consegue compreender uma questão de matemática porque não consegue interpretar corretamente a questão, né? Então, se ele já tem a questão da leitura internalizada, se ele já consegue fazer essa questão da leitura, ele vai conseguir ler o texto, vai conseguir extrair aquilo que é importante para ele dentro da questão. Então, é mais aquela parte que o professor tem que chegar, ver qual é a dificuldade que ele tem em matemática, porque em português já está sendo sanada, né, para que a gente conseguir caminhar junto com a língua portuguesa, que está muito bonita. Isso, e pensando, né, assim, principalmente, por isso nós reforçamos novamente a questão de vocês estarem conosco, participando das formações, porque nós vamos trazer várias estratégias para trabalharmos como escolher, como analisar qual descritor vai ser foco e qual descritor vai ser secundário, né? Porque nem sempre aquele que está com menor ponto vai ser o foco. Temos que pensar qual que vai ser o foco dentro que possa ajudar os outros a alavancá-los, né? Então, tudo isso é muito importante. Vamos juntos nessa jornada. Então, continuando aqui em matemática, veja lá no 9º ano, né? Aí dá até assim, um certo susto, né? Olha só, quantos descritores nós temos em vermelho ainda, né? Mas em 2023, nós tínhamos poucos ou nenhum azul, se não me engano, tá? Tem que voltar lá para visualizar. Mas nós temos 37 habilidades. E matemática é a mesma quantidade que português? Não, português são 21, enquanto que matemática, bem mais, né, gente? Então, até aí é o nosso desafio, porque aqui a gente acaba dispersando um pouco mais, porque está mais categorizado. Então, qual vai ser o nosso foco? Vai ser a habilidade 4, vai ser a habilidade 7, a habilidade 8. Então, o trabalho que nós tivemos para filtrar, para colocar na mesma quantidade de etapas que tem em língua portuguesa, nós focamos naquelas habilidades que conversam também com outras habilidades. E a habilidade secundária vai também ser para dar essa base, né? Então, veja aqui, ó. Aqui eu tenho a habilidade 2, que era uma das habilidades foco no ano anterior e teve já um crescimento muito bom. Essa daqui a gente só vai colocar como secundária agora para manter esse aumento, esse percentual bonito a qual nós queremos chegar. Veja também que aqui a habilidade 37, que já era uma habilidade que estava bem conceituada, ela cresceu ainda mais. Mas teve habilidades aqui dentro que eram habilidade foco, né? Uma ou duas habilidades que eram como foco e que houve um decréscimo. Tá? Essa a gente vai manter ainda como foco para a gente tentar saber qual foi o que não conseguimos trabalhar com nossos estudantes para que a gente consiga ter essa proficiência mais elevada. Aqui no médio, Fernanda? Temos o médio. Olhando o médio, né, a gente tem esse impacto, né, não temos nenhum azul ainda, né, do ensino médio.
é um ponto crítico. Então, temos uns que ainda está ali no laranjinha claro, né? Que a gente já está ali no básico, mas temos, sim, que ter uma atenção maior no ensino médio. Mesma coisa que o Erickson falou, né? Tivemos um cuidado de separar, são muitos descritores, né? Ainda assim, são 29. Então, a gente separou, vamos ter os descritores foco, mas lembrando que todos são importantes. Mesmo aquele que não seja o foco, a gente escolheu o foco com cuidado também de que ele alavanque todos os outros que estão como secundários. E aí, professora Adriana, qual é o nosso cuidado em mostrar isso aqui para todos os professores? É a gente entender o que a gente ainda está deixando a desejar. Não estou falando eu, professor de matemática, professor de português, enquanto profissional. Mas, assim, o que nós podemos trazer ainda para reforçar isso para nossos estudantes, tá? Então, assim, eu não estou falando do papel do professor, se ele ensinou ou não ensinou. Eu estou falando assim, o que esse aluno ainda traz de bagagem deficiente, né? Que nós podemos fazer ali uma retomada, para aí sim poder aprofundar alguns conteúdos, né? E depois a gente fazer o quê? Fazer a nossa, aprimorar ainda mais, não é verdade? Então, a partir dos resultados, tá? O que fazer com os resultados? Analisar, avaliar o que devemos, a partir daqui, propor como prática docente. Isso, pensando nas lacunas de aprendizagem, né? Porque, assim, sabemos que cada um faz o seu papel, busca as estratégias para que os estudantes compreendam, para que desenvolvam as habilidades, mas no decorrer ele vem com algumas lacunas, por muitas vezes lá dos anos iniciais, sai dos anos finais, chega no ensino médio ainda com algumas lacunas. E quando nós trazemos para vocês esse olhar das habilidades, aqui nós temos um parâmetro do estado de Rondônia. Mas vocês podem entrar na plataforma do Saero, só digitar Saero, que vai aparecer, lá você pode procurar em resultados, e lá vai aparecer o resultado da sua escola. Porque assim, pode acontecer que a habilidade 4 do estado foi 26%, mas da sua escola foi 40%. Então, naquela escola não haverá necessidade de trabalhar tanto essa habilidade quanto outras. Por isso a importância de estarmos sempre analisando os resultados da melhor forma para podermos pensar nesse planejamento alinhado, currículo, com a matriz do Saero. E como é feita, né, essa avaliação, né, os tipos de avaliação do Saero. Então, ele é dividido em duas teorias. Tem a teoria clássica dos testes, que a gente fala aqui TCT, teoria de resposta ao item, o TRI. Dessa forma, a avaliação somativa Saero 2024 são divulgados os resultados de, olha o que é importante, participação e o desempenho. No desempenho, que está dividido aqui entre os resultados gerados pelo TRI e pelo TCT, mas a participação vem primeiro. A participação ela é muito importante, porque é a participação do aluno que vai fazer com que esses resultados sejam de forma mais fiel. Qual é a nossa intenção? De que seja avaliado todos os alunos da rede do estado de Rondônia, né? Então, quanto maior a quantidade de estudantes que fazem a prova, que participam da prova, a gente consegue ter, de fato, uma avaliação fiel de como está o nosso estudante, como é que ele está em 2024 e como é que ele vai estar em 2025 e como é que ele vai melhorar ainda até o 2027. Perfeito. Então vamos compreender melhor como é que é cada esse tipo de avaliação. Os professores de matemática, que são feras, né, em contas, vão nos explicar perfeitamente esse momento, até para nós podermos entender, porque fala assim, o que é TRI, o que é TCT, como é que eles avaliam para chegar nessa proficiência de 300, de 200, né? Tem todo esse percurso para chegarmos nesse local de proficiência. As continhas que a gente gosta, Erickson. Bom, então aqui é muito fácil, olha só, né? Vou tentar explicar da forma mais simples possível. Na teoria clássica de testes, né, é como é avaliado lá cada habilidade. O aluno está com 80% de acerto, então vai ser isso daqui. Se Maria, Júlia e José acertaram 2 questões, não importa qual nível de questões eles acertaram, cada um tem 2 pontos. Então aqui no item 1, o que acontece? Eu tenho apenas um acerto, que foi a Maria, né?
No item 2, a mesma coisa, só tem um acerto que é a Maria. Lá no item 5, veja que eu tenho 2 acertos, né, de 3 pessoas possíveis aqui. Então, lá no item 5, ou se fosse uma habilidade 5, ele estaria, né, aquele item estaria melhor avaliado. Mas o que importa aqui pra gente é que a Maria tem 2 pontos, a Júlia tem 2 pontos e o José tem 2 pontos. Tá? Teoria clássica dos testes. Não tem peso, todas as questões valem a mesma coisa. Perfeito? Já na teoria de resposta ao item, é avaliado de uma outra maneira. Veja aqui, Maria acertou a fácil, acertou o segundo item, que também era fácil, acertou o terceiro item, que era o item médio, dificuldade média. Errou os 3 últimos, né? Uma média e 2 difíceis. Aí teve 334 pontos. A Júlia errou as 2 primeiras, que eram fáceis, errou uma média, acertou uma média, errou 2 difíceis, 161. Já o José, ele errou uma fácil, acertou uma difícil. Errou uma média, errou outra média. Não, desculpa, vou começar de novo aqui. José errou uma fácil, acertou uma fácil. Acertou uma média, errou uma média. Acertou uma difícil, errou uma difícil. Pontuação, 243 pontos. Mas aí, Erickson, te pergunto uma coisa, e até para os professores que estão aqui, eu estou olhando aqui, gente, além de ser minha cola, é o chat, né? Estou acompanhando vocês aqui. Por que que Maria, acertando 3, 2 fáceis e uma média, ficou com 334, mas a Júlia, que acertou médio e difícil, 2 difíceis, está aqui com a proficiência menor do que a Maria, bem menor, sendo que ela acertou a difícil. Alguém saberia me responder? Alguém responde no chat? Boa pergunta, ó. É, porque a gente confunde muito assim. Se acertou as difíceis, era para estar com mais pontuação. Mas não é aqui a questão de pesos da questão, né? A questão da teoria de resposta ao item é diferente, né? Tem alguma resposta aí ou eu já posso... Vamos ver, Não. Posso seguir? Bora, e aí, meu povo? Alguém Espera sabe? mais um pouco. Alguém sabe por que a Maria tem uma pontuação maior? Inclusive o José está ali até, maior do que a Júlia, acertando fácil, médio e difícil, uma de cada pelo menos. Mas me entregou que a Júlia, que acertou médio e difícil, está com uma menor proficiência aqui. A maioria dos professores que já trabalham com o Enem já conhece bem esse tipo de avaliação aqui, né? É bem simples. A teoria de resposta ao item, ela prevê o seguinte, que o aluno vai conseguir, o aluno que estudou, é claro, o aluno que conseguiu compreender o conteúdo. Aqueles itens fáceis, obviamente, ele irá acertar. É fácil de fato. É fácil, né? Então, eu tenho uma questão sobre geometria. Então, se ele sabe geometria, as fáceis, ele vai acertar. As médias, pode ser que ele acerte uma ou outra. E a difícil, né, talvez ele consiga, dependendo do nível de proficiência desse aluno, consiga acertar. Diferente aqui da Júlia, que errou as fáceis, inclusive uma média, e acertou as difíceis. Ó, falaram aqui, Erickson, chutou. Exatamente. Bom chute. Que mais? Exatamente. Aqui, ó, a Aline também falou, porque esperava que se sabe a difícil, saberia a fácil também. Portanto, a teoria de resposta ao item, ela privilegia o aluno que realmente soube fazer a questão, não o que acertou ao acaso, né? Então, aqui fica ainda uma casualidade, mas o aluno pode acertar ou errar uma fácil? Pode acertar, dependendo do nível de proficiência que ele tem. Ele pode errar ou acertar uma difícil? Sim, a difícil, né? Então, o que acontece aqui? Esse aluno que conseguiu fazer fáceis, conseguiu fazer médias, conseguiu fazer difíceis, ele tem ainda uma pontuação maior do que quem acertou só difíceis. Porque, de novo, responderam aqui, ó. Eliane respondeu, Fabrícia. Deise falou por causa da coerência, é exatamente isso. Então, mais uma vez, o aluno que acerta a maioria das fáceis, acerta uma ou outra difícil, e se ele acerta, média, e acerta aqui algumas difíceis, é claro que a proficiência dele ainda vai ser maior ainda, tá? Então, por isso que não é uma questão, uma pontuação tão lógica, né? É um algoritmo para fazer essa leitura para dar o resultado final de proficiência desse estudante. Acertou ou errou.
Né? Não é. Precisaríamos de uma tarde inteira só para falarmos de teoria de resposta ao item, né? Porque assim, é algo muito instigante, né, para podermos compreender, principalmente porque não é só em Saero e Saeb que se trabalha, como o próprio Erickson falou, também no Enem. Por isso os estudantes questionam às vezes a sua pontuação, porque não compreendem, eu acertei, porque eles pensam assim, acertei tantas questões, é minha nota. Não, não é dessa forma, né? Então é importante também pesquisarmos um pouco sobre isso, até para apresentarmos aos nossos estudantes. E parabéns aí pela participação de vocês, viu, professores? Gostando de ver. Vamos continuar. E o próximo agora será o nosso cronograma. Mas temos algo especial antes do cronograma, não é, Fernanda? Antes da gente falar o nosso cronograma, como é que vai acontecer a nossa formação desse ano, tem uma mensagem muito linda, agradecer muito às nossas professoras, nossos professores de língua portuguesa, matemática, que gravaram, né, que com carinho gravaram e deram depoimento, né, de como foi a formação para cada um lá em 2024. Tiago, pode soltar? Eu sou a professora Lilian Thelma Naides Alzirintim, da cidade de Rolim de Moura, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Maria do Carmo de Oliveira Rabelo. Ano passado, o programa de formação continuada foi muito bom e útil para a sala de aula. As sequências didáticas foram muito práticas. Então, tudo que a professora Adriana passava no curso, a sua metodologia, a sua forma de fazer os apontamentos no texto, eu também explorava com os meus alunos e fazia da sequência do jeito que ela pedia. Eu usei os tablets para os alunos não ficarem, para não precisar da impressão de avaliação, então eles usavam os tablets. Na minha escola não há um tablet para cada aluno, então era aquele tablet de uso comunitário. E ali eles faziam e no cartão resposta só me entregavam. Usei o mesmo procedimento que ela dizia. Muitas vezes todas as vezes foram o colega que corrigiu a segunda etapa, a primeira e a segunda etapa. No momento dessa correção, eu fazia as abordagens com as explicações que deveriam ser feitas. Foi muito produtivo porque os próprios alunos na avaliação do Saero disseram que eles estavam preparados. Que ao fazer a avaliação do Saero não foi algo novo. Eles estavam preparados para aqueles tipos de questões. E esse ano eu espero a mesma coisa. Inclusive eu já estava até utilizando a sequência didática já com a turma do segundo ano. E agora eu espero novos textos, novas provas e novas oportunidades de troca, que é o que a gente espera para essas formações. Olá pessoal, meu nome é Eliane, sou professora da Rede Estadual de Ensino, assim como vocês, sou professora de língua portuguesa e é uma grande satisfação participar mais uma vez dessa formação, né, que visa os descritores do Saeb e do Saero. Eu participei do curso do ano passado que abordou essas questões e na época eu estava trabalhando com o ensino fundamental, então eu pude aplicar a sequência didática que foi trabalhada e que foi sugerida na formação continuada, né, para os professores. A formação ela me ajudou a olhar com mais foco para os descritores e organizar as minhas atividades que já eram trabalhadas em língua portuguesa em torno dos descritores, em torno das dificuldades dos alunos. Então, as minhas sequências didáticas, elas foram desenvolvidas conforme foi orientado, conforme foi apresentado nas formações, né? Primeiro eu fiz a retomada por meio da avaliação diagnóstica, logo no início, então eu pude identificar as fragilidades dos meus alunos com relação aos descritores. Então eu via, por exemplo, que lá na matriz de procedimentos de leitura, o descritor 3, que era identificar informações implícitas, era uma dificuldade muito grande para os meus alunos no início. Então muitos tinham essa dificuldade e eu fui trabalhando em torno das dificuldades apresentadas por eles. Depois foi feita, ainda sobre a sequência didática que nos foi apresentada, foi feita a avaliação formativa, né, que foi um momento de ampliar o conhecimento dos meus estudantes, foi desenvolvida atividades de leitura, de análise textual, trabalho com os gêneros também. E eu utilizei os gêneros, vários gêneros textuais que já eram disponíveis nos livros didáticos, trabalhando com a sequência que nos foi orientada. E depois, no final, alguns descritores eu pude cumprir, né, fazer a avaliação comparativa, que foi a aplicação de simulados, fiz a aplicação de simulados com base nos descritores que foram trabalhados. Como eu disse, não deu para trabalhar todos os descritores com todas as sequências que nos foi apresentado, mas eu consegui adaptar para a minha realidade. Então, assim,
foi um momento muito proveitoso. Eu consegui realmente abstrair o que foi apresentado no curso, na formação. No segundo semestre eu migrei para o ensino médio, não pude aplicar tão efetivamente a sequência didática que nos foi apresentada, mas assim, para esse ano eu espero que a formação ela continue nos oferecendo práticas reflexivas que possam contribuir para a nossa prática em sala de aula enquanto professores da rede pública de ensino, né? Que é algo fundamental tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, que essas formações possam fortalecer o nosso trabalho com bases reais nas nossas demandas, porque cada escola tem as suas fragilidades, tem a sua realidade, né? Então, assim, que foque tanto nos escritores, mas também na formação de leitores, na nossa formação também. Então, eu desejo que todos nós tenhamos um excelente curso, que seja um espaço de escuta ativa, um espaço também de construção, de uma construção coletiva. Então é isso, eu espero que vocês trabalhem de maneira efetiva na sala de aula de vocês, e um grande abraço, um bom curso para todos. Olá, sou Daniele Tomazelli, professora de matemática na Escola Maria de Abreu Bianco, em Buritis. Venho compartilhar com vocês minha experiência com a formação que tivemos no ano anterior. Essa formação reforçou minha convicção no potencial de questões contextualizadas, no formato Saero-Saero. Essa perspectiva me mostrou que estou no caminho certo com os nonos anos. Além disso, algumas questões apresentadas pelo formador me fez analisar com mais atenção os escritores do segundo ano do ensino médio, percebendo assim que havia alguns conteúdos antes por nós, trabalhados no terceiro ano, sendo cobrados já no segundo, nos levando então a reestruturar o plano anual do ensino médio, alinhando-o melhor com as demandas das avaliações externas. Venho, no decorrer dos anos, trabalhando com metodologia ativa, buscando despertar nos alunos a autonomia por busca de soluções, colocando nas aulas rodas de conversas, gincanas, competições, aulas mais atrativas, e tivemos, assim, um avanço. Conseguimos 100% de engajamento? Não. Né? O nosso maior desafio está aí, ensinar aquele que realmente não quer aprender. Porém, sigo celebrando cada avanço individual. E confesso a vocês que, para finalizar, estou ansiosa para essa próxima formação. Vamos ver quais dicas e ensinamentos eles trarão para aprimorarmos cada vez mais a nossa didática. Pois conhecimento nunca é demais e tudo que vem para somar é bem-vindo. Um abraço e ótima formação a todos. Ok, então voltamos mais uma vez aqui. Olha só que legal, né? Vocês viram aí o depoimento de vários professores, né? Alguns professores de matemática e de português. Nós gostaríamos de trazer tantos outros também que fizeram um bom trabalho nas escolas, tá? Mas nós selecionamos ali, a partir daquela avaliação que fizemos ano passado, que nós escolhemos esses professores para trazer um pouquinho da sua vivência lá na escola, né? Compartilhar conosco. E aí fica também, né, esse aviso para que esse ano façam bastante registros das suas atividades, dos seus estudantes, para que possa compartilhar conosco aqui também, porque a gente vai ter um momento para isso também, não vai, Adriana? Com certeza. E assim, eu quero agradecer muito a professora Lilian e a professora Eliane, estava até doentinha Eliane, e fez o vídeo com muito carinho para demonstrar um pouquinho das atividades que ela trabalhou em sala de aula. Professora Lília também super empolgada com as sequências didáticas, né? Percebeu quanto que isso reverberou lá com os estudantes, no momento da prova, né? Da avaliação externa, quanto que os alunos estavam se sentindo preparados. E isso é muito importante. A partir do momento que nos engajamos, que juntos trabalhamos para avançar, os estudantes também se sentem engajados, né? Se sentem comprometidos, se sentem parte desse processo formativo. Então, você, nesse momento, aprende, ensina e vai evoluir junto com os estudantes. E eu gostaria até de pedir aqui para que nós possamos deixar registrado no nosso chat. Você, professor de língua portuguesa, meramente português, já que eu estou falando com vocês, como é que foi a experiência com a aplicação da sequência didática? Como é que foi esse momento do processo formativo? Teve gente que participou de todo o processo formativo, não faltou uma aula, esteve presente, participando, comentando. Lembra que nós fizemos o Padlet e lá tivemos vários momentos, professores compartilhando as suas fotos, compartilhando as suas atividades. Eu fiquei maravilhada
maravilhada. Cada vez que eu lia, que eu via as imagens, percebia o quanto que os professores estavam motivados para chegar até os seus alunos, mostrar a eles o quanto que é importante esse momento de conhecimento, de melhorar, né, o aprendizado. Parabéns a todos vocês por estarmos juntos aqui reunidos. Tem um professor que questionou a respeito dessas avaliações externas com relação à inclusão, à diversidade, tá? Então, assim, nós como técnicos da SEDUC vamos acessar esse momento lá com o professor Carigian, que é responsável pelas avaliações externas gerência, tá? Para que nós possamos pensar nessa possibilidade, trazer também essa sequência didática para os alunos, para que haja essa inclusão, pois sabemos que é algo diferenciado. Estamos buscando mais técnicos que tenham esse olhar para a educação especial, para que assim a nossa equipe esteja alinhada também a todas as necessidades da escola. Estamos refletindo sobre isso, pensando nessas possibilidades. Desde o início do ano conversamos com a nossa equipe de formação, inclusive com a nossa gerente Luciana Nobre, a nossa coordenadora Geiele Oliveira. Então estamos juntos pensando em tudo que há dentro da escola que possa auxiliar você, professor, na sala de aula. E os professores? E cadê? Vamos pensar aí como é que foi, gente, a questão da interação na formação de língua portuguesa, como é que foi a aplicação da sequência didática. Os meninos também de matemática. Enquanto vocês respondem, os de português respondem, eu quero também aqui, de novo, agradecer a professora Daniele, né, que desde quando a gente vive voltar também ali na fala do Érico sobre os registros de sala de aula. Eu sei, gente, que a gente trabalha demais em sala de aula, é tanta coisa, né? E estamos aqui lembrando mais uma vez para ajudar vocês. Eu sei que a gente tem muito trabalho e a gente esquece de registrar. Tirar uma foto, fazer um vídeo, uma foto com os alunos, o seu trabalho, o que você está fazendo em sala. Porque todo dia, às vezes, a gente está ali e esquece. Né? Então é muito importante. E falando da Daniele, né, agradeço mais uma vez, foi a que mandou o vídeo de matemática, depois ela compartilhou que fez muitas tentativas para gravar, então agradeço muito a disponibilidade do tempo, mas a gente se encantou com os registros dela de sala. Quando a gente fez esse formulário, essa avaliação final da formação, lindos registros dos trabalhos que ela teve com os alunos, as fotos dela, encantou a gente de fato. Então, esse depoimento dela é muito precioso para a gente e os registros. Então, fico aqui um pedido até para você depois rever e saber o trabalho maravilhoso que você está fazendo em sala de aula e poder compartilhar com a gente, com os outros colegas, né? Isso incentiva, né? Isso estimula, né, os outros colegas e a gente, né, a estar fazendo sempre um bom trabalho. Isso, pensando que nesse ano nós teremos duas coisas muito importantes, novidades. Tem até uma professora que perguntou aqui, eita, mas não vai ter presencial? É tão importante termos esse contato com os formadores, para podermos também fazer, como é que chamam agora na linguagem estrangeira? O network, o network. Faremos também, faremos. Que é sentar com os outros professores e compartilhar as experiências, fazer as trocas. Espere aí que nós teremos algo muito bom. Então, contribuindo com tudo isso que as professoras trouxeram aqui, nós vimos todas as avaliações ano passado, professor por professor, né? Foi assim, bem exaustivo mesmo olhar, mas assim, totalmente prazeroso ver cada registro que vocês fizeram em sala de aula. Teve trabalhos lindíssimos que nos encantaram e nós queríamos trazer realmente todos esses para não só mostrar com seus registros, né, com suas fotos, mas contar para a gente também toda a sua inspiração, toda a sua metodologia de trabalho, o que os alunos mais gostaram, né? Trazer essa visão aqui para dentro. Então, como as professoras falaram, eu estou ali fazendo atividade, muitas vezes eu esqueço de tirar uma foto. Eu falo por mim. Né? Tem dia que eu preparava, exatamente, eu preparava ali todo aquele momento ali, fazia as brincadeiras, a gincana, todo com cunho pedagógico, é claro. Aí chegava em casa, contava para minha esposa, foi muito legal, tal, não sei o quê. Ela falou, tirou foto? Eu falei, não, estava muito ocupado vivenciando tudo aquilo, imerso realmente, né? Então, tira um aluno, pelo menos para fazer aquele registro, para que você apareça também, porque às vezes
a gente tira foto e não aparece nas fotos, né? A gente nunca aparece nas fotos, a gente nunca lembra, às vezes não acha que isso é importante, isso é tão importante, gente. É o nosso trabalho, né? É o seu trabalho, a divulgação do seu trabalho, né? E depois compartilhar isso. Eu falo até também. assim, gente, tira a foto do professor quando o professor estiver certinho, né? Parece que tá dando aula mesmo, porque tem hora que a gente tá tudo torto, né? Fica meio estranho, né? Fica legal, né? A sala de aula tá descabelado, né? Tá ali aquele momento do dia inteiro, a gente sabe o trabalho, 10 aulas no dia, a gente fala, não quero sair em foto não, mas até isso é importante para saber o quanto você estava empenhado ali naquele momento. Exatamente. Olha só, os professores começaram a responder, né? A professora Maria Cristina falou, esse ano já comecei a aplicar simulado em minhas turmas no 2º ano. Parabéns, Maria Cristina. A professora, tem mais aqui, ó, Genilza, eu trabalhei com muitos simulados com os alunos dos 9º anos. Eu utilizei projetor, os alunos preenchiam o gabarito. Depois de corrigir, eu fazia a consolidação e eles conseguiram progredir. Parabéns, Genilza. E tem mais o Cláudio. Vem aí pra gente, Fernanda. O Cláudio, no Enem, conseguimos questões para termos do norte, né? E o Saero não temos exemplos de questões para termos um direcionamento. Consegui questões de outros estados onde existem questões. Então, até falando sobre isso, e eu vi que uma outra professora falou que tirou print da tela falando dos descritores, né? Tudo bem tirar o print, mas a gente vai trazer na formação, tá? Temos esse cuidado, estamos atrás. É uma coisa também que eu quero trazer questões de acordo com cada descritor. Quem participou ano passado, né? Falaram aqui também, sequências didáticas maravilhosas, né? De trazer modelos de questões do próprio Saero, modelos de questões de acordo com cada descritor. A gente vai detalhar esses descritores aqui também, não é Sim, isso, com Erickson? certeza. Então, quem não tirou print agora, como a professora, ela já tirou o print, mas em cada formação a gente vai compartilhar um a um, falar qual é o foco, as questões de cada descritor, não é isso? O print é legal que você deixa aí, salva no seu celular para consulta ali rápida, mas esse material todos vocês terão acesso. Essas lives ficarão gravadas no YouTube para você poder acessar quando quiser, para ter aquele apoio novamente, né? E a o slide aqui também, né? Os slides, todo o material produzido por nós, né? Tanto aqui para a nossa apresentação quanto da sequência didática, elas vão chegar até vocês e nós faremos ela chegar antes das formações. Muito bem. Olha só, tem mais gente participando. A Jaqueline falou que já está trabalhando com as sequências do ano passado, desde começando. Jaqueline, te prepara que chegarão sequências novas, viu? E com novidades. A Nidiane falou, seria importante o banco de questões de disponibilidade. Verdade. Estamos fazendo essa curadoria. Como os professores falaram, nós não temos acesso a algumas questões, principalmente do Saero, né? Então, mas estamos buscando, porque nós não elaboramos itens, né? Buscamos questões que já foram apresentadas em outros estados, que já foram apresentadas em outros momentos de avaliações externas, tá certo? Então, parabéns a todos que já iniciaram, sabemos que estamos chegando no meio do ano e todos estão aí se preparando para que possamos avançar. E para avançarmos mais ainda, por isso iniciaremos nessa semana a Proficiência em Movimento. Iniciamos hoje, na verdade, né? Estamos aqui com vocês, a Proficiência em Movimento. Fernanda, mostra pra gente todas as novidades para 2025. Então, estamos aqui no barquinho, todo mundo no mesmo barco, todo mundo remando, vamos juntos. Teremos aqui 9 processos formativos. Seguiremos com aulas síncronas, quinzenais. Então, a cada 15 dias vamos nos encontrar. Língua portuguesa será todas as quartas-feiras e matemática toda quinta-feira, das 9 às 11 da manhã. Seguimos aqui para atividades práticas, aplicação das sequências didáticas. Como já falamos, vamos disponibilizar as sequências didáticas. Teremos, este ano, 4 etapas presenciais por polos regionais. E quem estava querendo encontro presencial. E o encontro presencial de boas práticas dos professores de língua portuguesa e matemática. Importante frisar, então, assim, que nós estaremos com vocês presencialmente. Foi encaminhado um cronograma, as superintendências, super encaminham as escolas. Então, solicite aos seus gestores o cronograma, tá, dos processos formativos. Os processos formativos são os nossos encontros, aulas síncronas, que sempre acontecerão a cada 15 dias. Temos essa semana, amanhã iniciaremos com língua portuguesa, tá? Às 9 horas, espero vocês de língua portuguesa. E na quinta, de matemática também às 9 horas. Aí passa uma semana, vocês aplicam as sequências e na outra, novamente estaremos juntos. E assim até outubro.
quando finalizaremos com um grande evento de boas práticas. Por isso, novamente, frisamos, registrem, anotem tudo que vocês fazem, as metodologias, as atividades, porque serão selecionados professores para esse momento de boas práticas, para apresentar aos outros professores aquilo que vocês trabalharam com os estudantes nas sequências, nas atividades, as suas metodologias, certo? Eu quero ler um comentário, Adriana, aqui. Pode ler. Porque eu tô chegando agora, né? Eu sei que eu tô chegando agora, com vontade de trabalhar. Estava em sala de aula, igual vocês, eu sei que trabalho também, todos aqui a gente sabe, e aqui a gente vem trabalhando muito, mas eu quero ler aqui o comentário do Josias Alves Freires, que fala: parabéns à equipe formadora. A formação de 2024 foi sensacional, visto que pela primeira vez a SEDUC disponibiliza uma formação prática que funciona efetivamente. Obrigada, professora Adriana. Ai, que lindo. Então, não estava em 2024, cheguei no finalzinho de 2024, mas eu concordo muito com o Josias, né? E essa equipe é maravilhosa e, de fato, trabalha para trazer o melhor para vocês, né? E assim, gente, hoje pela manhã nós estivemos com os diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores e apresentamos as atribuições deles. Tá? Então, a partir desse momento, estejam alinhados com eles. Como falei desde o início, vamos entrar nesta canoa, vamos remar juntos para o mesmo foco, fazendo o mesmo trajeto. Né? A partir daí, pensarmos que a cada 15 dias precisamos estar juntos. Como que a escola vai mobilizar os professores, os estudantes, para que nós possamos ter esse encontro? E, sobretudo, nos momentos dos encontros presenciais, que também serão super importantes. Tá? Então, assim, pensem, conversem com seus supervisores, se alinhem com eles. A ideia aqui não é para deixar aluno fora da sala de aula, que nós estejamos juntos pensando na possibilidade da distribuição de aulas, dos horários de vocês, tá? Sabemos que há algumas especificidades, né? Professores que não atuam na rede estadual pela manhã, só atuam à tarde, mas a princípio esse momento será dessa forma, tá? Então sempre às quartas-feiras, a cada 15 dias, língua portuguesa, e às quintas-feiras, a cada 15 dias, matemáticas. Das 9 às 11, estaremos reunidos para passarmos por esse processo formativo, como fala o Proficiência em Movimento. Vamos aprender juntos, ensinar para evoluir, certo? E continuando, meninos. Então, Adriana, é até importante, né, tudo isso que você trouxe, para o professor sentir, para o professor perceber que ele não está sozinho na escola. Ele tem o nosso apoio aqui, ele vai buscar essa parceria também dentro da escola com o supervisor, com o gestor, né, para organizar o seu tempo de aula, para que, mais uma vez, como você falou, ele não deixe o aluno fora de sala de aula, que o aluno não perca aquela aula, para que faça uma espécie de um cronograma para que o professor possa assistir essa aula. Então, assim, muitas vezes alguns professores estão questionando, né? Ah, mas sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário? Né? Mas nós fazemos isso para que seja melhor para organizar. Então, a gente também não traçou como cada escola deve fazer para que tenha realmente essa flexibilização. Né? Cada escola adote ali o melhor critério para que possa trazer o professor para acompanhar e levar tudo aquilo que está vendo aqui para o aluno, e aí a gente conseguia então caminhar junto, né, como vocês estão falando aqui também, né, sempre nesse barquinho até o futuro, até o sucesso realmente. Muito bem. E continuando, então chegamos em algo muito importante, que é o material que vocês receberão após finalizarmos cada percurso formativo. Como vocês viram, esse ano nós teremos 2 percursos a mais. Ano passado foram 7 etapas e nesse ano nós teremos 9, além dos encontros presenciais e das boas práticas. Então, a nossa sequência didática ela vai seguir 3 momentos. O primeiro momento é a avaliação diagnóstica. Até eu vi um professor, foi uma professora que falou, mas são outros alunos, como é que vai fazer? Os descritores foco, pode ver que na sequência didática seja diferente. Ok, o primeiro momento que você está com os alunos é fazer essa avaliação diagnóstica para detectar, verificar quais são os descritores que os estudantes apresentam maiores lacunas.
e aqueles que eles já estão com um potencial muito bom. Ah, esse descritor eu já sei que não há tanta necessidade de revisar, mas esse aqui eu vou ter que aprofundar, ter que trazer outras atividades, porque percebi que eles ainda estão com muita necessidade, com dificuldade de aprendizagem, né? Então, dessa forma, vem primeiro a avaliação diagnóstica. Cada momento da sequência didática já vem com questões. Nós trouxemos na avaliação diagnóstica questões abertas e questões fechadas, né? Subjetivas e objetivas, para que o estudante também trabalhe essa questão, mesmo que lá no SAEB não tenha as questões abertas, mas é importante para ele pensar, analisar, o que nós vamos ver no percurso formativo a partir de amanhã, tá? Então, reconheceu essas potencialidades, essas lacunas no processo formativo, eu vou então agora para a avaliação formativa. O que é essa avaliação formativa, Adriana? Virão mais questões focadas então para que você aprofunde os saberes dos estudantes. Ah, percebi que o D1, D3, D6, eles estão precisando trabalhar um pouquinho mais. Então, vamos trabalhar essas questões, aprofundar os conceitos, para que assim eles se desenvolvam e vão-se embora, né? E, por fim, a avaliação comparativa. Essa avaliação comparativa é o nosso simulado, é aquilo que vocês já estão fazendo, né? Que já muitos aí falam, eu já estou aplicando simulado, toda semana a gente aplica simulado, com o nono, com o segundo ano, tá. Mas não é só aplicar o simulado, eu preciso comparar o que eu fiz na diagnóstica, o que eu fiz na formativa, a partir daí trazer os resultados e observar, peraí, do D3, de uma turma de 30 alunos, 15 acertaram e 15 erraram. Logo, eu vou ter que rever esse D3. Ah, peraí, o D6, não, 25 acertaram e somente 5 erraram. Eu já tenho um percentual bom. Né, já percebi que as lacunas foram sanadas de quase todos os estudantes. Então, é pegar esses resultados, analisar juntamente com os estudantes. Essa questão da autoavaliação, ela é imprescindível nesse momento da avaliação comparativa. Não permita que sejam só vocês corrigindo, mas que os estudantes, como a Lilian falou. Lembra do que a professora Lilian falou? Ela falou o seguinte, os alunos, uns corrigiam os outros. Então, eles não corrigiam sozinhos, eles tinham a ajuda do outro para essa percepção. Ei, vem cá, peraí, essa questão aqui tu chutou, foi? Não, vamos ver. Será porque era muito fácil, tu não quis fazer? Ou porque o texto era grande, você não quis ler? Então, fazer essa autoavaliação com o estudante é muito importante nesse momento. Fazer coletivo, em trios, em duplas, né? Para que o quê? Para que eles estejam sempre alinhados e percebendo o percurso também que eles estão se desenvolvendo. Porque quando o estudante faz parte desse processo de avaliação, ele começa a perceber o que ele tem dificuldade, o que ele não valorizou e o que ele alcançou. E a partir daí, ele vai juntando com os outros colegas e vão avançando. Né? Certo? Então, pensar nesse momento, e nós vamos ver a cada dia mais, em cada percurso formativo que vamos nos encontrar, como fazer esse momento da avaliação comparativa, que é muito importante para cada um dos estudantes. Meninos, gostariam de complementar com relação à sequência? Pensando nisso, é até importante também, às vezes, ter aquela inversão de papel, né? O professor está sempre corrigindo, está sempre mostrando onde que o estudante errou. Mas de vez em quando faça essa pergunta para ele também. Onde você errou? Me explique. Porque muitas vezes, né, no simulado, ele consegue já ter uma base de um conteúdo e saber o que ele está fazendo certo. Às vezes ele errou ali na prova por uma desatenção, mas quando ele pega, analisa novamente ali, ele já consegue perceber de antemão qual foi seu erro. Então, deixe que ele explique, porque ele cria uma autonomia ainda maior, né, para se autoanalisar, se autoavaliar também. Com certeza. Essa parte de autoavaliação é algo que nós precisamos a cada dia trazer para a sala de aula, porque por muitas vezes, eu digo como professora em sala de aula, aí nós corrigimos, entregamos para o estudante e está tudo bem. Né? Ah, você acertou tanto, aí é a TCT, né? Então, só contar as questões, parabéns, você acertou 5, ou você precisa melhorar, tá? Mas por que ele precisa melhorar?
né? Ou se ele acertou, por que ele acertou? Ele realmente aprendeu ou ele chutou? Então são essas questões, a avaliação, ela não vem somente para uma nota, mas ela vem para configurar, para confirmar, para comparar o que nós fizemos no decorrer do processo formativo do estudante. Então, repensar nesse modo de avaliar os estudantes é muito importante. E eu sei que há muitos professores que têm se preocupado bastante com essa questão da avaliação. E parabéns a vocês. Juntos sabemos que os estudantes vão começar a perceber que a avaliação não é somente a nota. Ah, eu já tenho a nota, acabou. Não. Vamos pensar nesse processo todo de conhecimento, de aprendizagem, de evolução. Eu quero ler aqui 2 comentários da Genilza, que falou que já fez essa avaliação diagnóstica na escola com os descritores e já está trabalhando os descritores que tiveram maior dificuldade. Também o Vanderlei falou aqui, fizemos um cronograma de ministração de aulões de 15 em 15 dias, devolutiva depois da correção dos simulados, contemplando uma sequência de 5 descritores por cada simulado. Primeiro simulado, escritor 1 a 5. Então, já tem professor trabalhando, já fez essa diagnóstica, já está trabalhando os descritores. Perfeito. Professores engajados, o resultado vem mesmo. Então, assim, a primeira pessoa que tem que estar engajada é o professor. O professor estando ali motivado em sala de aula, por mais que tenha aquele aluno que, não vou fazer isso e tal, mas daqui a pouco ele vê quase todos os alunos fazendo ali, eu não vou ser o diferente, eu vou entrar nessa onda também, né? E aí, tem várias estratégias. Eu mesmo gostava de fazer assim, tá? Gente, vamos lá agora fazer essa atividade aqui, daqui a pouco a gente faz uma coisa diferente, enfim. Eu deixava ali um tempo naquela semana ou naquela quinzena para que eles pudessem trazer também alguma sugestão de que aula eu podia aplicar, né? Ou seja, o que a gente poderia fazer dentro da aula para aprender aquele determinado conteúdo também, né? Aquele determinado assunto. Então, muitas vezes a gente saía de sala de aula, cada um com uma ferramenta, uma trena, um metro, uma régua, e a gente saía para medir coisas, né? Unidades de medidas. E aí, uma vez, né, isso aqui, na verdade, eu assisti num vídeo que eu achei muito engraçado, né? Achei muito interessante. Um professor pediu para que o aluno medisse o outro, né, com uma fita métrica, aquela de medir tecido, né, de um metro mesmo. Aí falou, não, professor, eu não posso medir o João. Foi, mas por quê? Foi porque o João é maior do que a fita métrica. Aí falou, então mede ele em palmos. Foi, ele tem tantos palmos de altura. Eu falei, então, pega essa unidade de medida e fraciona ela. Então, muitas vezes, a gente ali dentro de sala de aula tão acostumado a falar da mesma forma, e o aluno muitas vezes não enxerga, ele não concretiza aquilo que você está teorizando. Então, às vezes, você tira um pouco de sala de aula, daquele mundo que só acontece ali, leva para uma aula prática, e aí ele vai ter realmente as dificuldades do dia a dia, que vai ser muito mais significativo para ele do que o que está no livro, né? Então, isso são aprendizagens que marcam realmente. Isso. Pensar no cotidiano, né? Sempre trazer a realidade dos estudantes. Uma professora falou assim, por muitas vezes os alunos, eles têm... qual foi a palavra que a professora colocou, senhor? Cadê? Questão da leitura. Ela falou assim, na minha experiência, percebo que tem preguiça de ler textos. É assim, a gente sabe que a leitura, ela demanda uma energia, vamos colocar assim, uma energia, né, bastante. E por muitas vezes o estudante, ele se sente desafiado, né? Então, assim, ainda mais hoje com essa questão do imediatismo, com a questão das redes sociais, que é só passar o dedinho, esse eu quero, esse não quero e tá tudo bem, né? Então, o nosso papel como professor é trazê-lo para esses textos. E como trazê-los? Demonstrando essa análise do texto no todo.
Não simplesmente entregar para ele, toma, lê e responde a questão. No nossos percursos, vamos trabalhar um pouco dessas metodologias ativas, de como fazer, contribuir para esse engajamento do estudante, né, para que ele realmente sinta essa necessidade da leitura. Como falam muitos autores sobre leitura, eles falam assim, Antônio Kant fala sobre isso, de nós precisamos sentir a necessidade de ler, como temos fome, como temos sede, e como que isso vai acontecer? Por meio do incentivo, da motivação de nós professores. É fácil? Não. É um grande desafio? Sim, muito desafiador, mas estamos aqui de mãos dadas com vocês para ajudá-los nesse momento. E eu pego a fala da Adriana, porque não só em português, né, que o Erickson já falou também, matemática, né, a nossa reclamação, né, de professores de matemática também, meu Deus, esse menino não sabe, é um problema, né, ele sabe que o Joãozinho foi na feira, mas aí ele já se perdeu aí no caminho, e não sabe que isso é laranja, limão, melancia que ele vai trazer para casa. Então, também, né, eu também gosto nas minhas aulas da insistência da leitura e, claro, da linguagem matemática. Aí a gente traz para matemática, mas ele precisa compreender ali. E as minhas brincadeiras, às vezes que eu falava, eu passava um conteúdo de forma intencional, né? Por exemplo, MMC, jogou MMC antes de explicar qualquer coisa. E aquela primeira aula, ela vai ser confusão, né? A gente sabe aquela aula confusa, o que é MMC, alguns já ouviram falar, outros não, né? Um exemplo de qualquer, né, assunto de matemática. Ok, o que quer dizer cada palavra, o que é mínimo? A mínimo é o menor, é o mínimo, não sei o quê, vamos explicar o que é mínimo, o que é múltiplo, o que é comum, e fica naquela confusão, numa brincadeira, mas numa linguagem matemática, mas também que a gente leia e entenda o que é aquilo que a gente está falando. O conceito já vai nos ajudar a resolução dos problemas, né, daquela atividade, né, daquele conteúdo que a gente está ali passando. Então, a gente faz essa confusão primeiro para trazer o aluno, para que ele se empolgue, para que ele olhe, para que ele fique atento naquilo que a gente está ensinando. Verdade. E estamos chegando ao final, aguenta firme aí, falta só mais um pouquinho, viu? Só mais um pouquinho. E como é que é cada item, Erickson? Nos explica como é composto esse item, os professores, a maioria que já está trabalhando, reconhecem cada elemento desse. O Erickson vai trazer para nós novamente. Bom, isso daqui nós já mostramos no ano passado, mas é sempre importante relembrar, vamos trazer esse ano ainda mais vezes, que o item do SAEB e do SAERO, ele vem nessa estrutura. Primeiro, ele tem aqui o enunciado, né, que vai ser o nosso texto, tá? Então, dentro do texto, dentro do enunciado, ele vai ter também o suporte, tá? Em matemática, o suporte muitas vezes é um gráfico, é uma tabela, é uma figura, é um desenho. Então, tudo aquilo que vai conversar com o texto, ele é o suporte. No final, ele tem o comando. O comando vai ser o quê? Vai ser a pergunta, né? Vai ser a voz de comando. Faça isso, faça aquilo outro. Ou seja, o que realmente ele quer dentro deste item, tá? Tendo o comando, nós veremos depois os distratores, né? Que serão as opções incorretas. E a opção correta, ele chama de gabarito, tá bom? Então, mais uma vez aqui, para o 9º ano, para o ensino fundamental, sempre serão 4 alternativas, tá? 3 distratores, 1 gabarito. Para o ensino médio, serão 5 alternativas, né? Então, 4 distratores e 1 gabarito, tá? Então, na maioria das questões, tá bom? Matemática, o suporte vai ser uma figura, vai ser uma tabela, enfim. Pode ser também na forma textual. Aqueles textos que autodescreve a situação, né? Então, ele não terá necessariamente uma figura, tá bom? Mas, que fique bem claro. Enunciado, eu tenho aqui todo o contexto. Suporte, pode ser o próprio texto, né? Embasando aqui o enunciado. Comando, a pergunta final, né? Ou seja, o que o aluno vai fazer dentro deste item, tá? E aí, nós teremos sempre que fugir do distrator, tá? Teremos que acertar o gabarito. Então, dentro dos distratores, ele também tem uma certa avaliação. O aluno que marcou a alternativa A, qual foi a compreensão que ele teve do texto ou da questão matemática?
Tá? Qual foi o nível que ele atingiu? O aluno ainda sabe somar, mas ainda não sabe propriedade da multiplicação. Ele marcou a letra B. A letra B não está correta. O que os alunos que marcaram a letra B atingiram de proficiência? Ele já sabe multiplicação, mas ele não entendeu as propriedades da potência. Então, cada distrator, ele vai me dizer aonde, se o aluno não chutou, é claro, né? Qual é o índice o nível de proficiência que o aluno se encontra dentro dessa questão aqui, dentro dessa habilidade. Isso. E é interessante também comentar com relação aos itens que ele só tem uma habilidade a ser focada, né? Porque assim, se nós formos observar em outras avaliações, elas são várias habilidades dentro de uma só questão. E aqui não, dentro da questão ou item, como ser chamado nas avaliações externas, só é uma habilidade. Então, nessa aqui, eu vou trabalhar somente, vamos supor, o descritor 1. É só ele, não vai ter outro, tá? Para pensar também nessa possibilidade. Por isso, a importância, na hora da curadoria, perceber qual é a questão que está relacionada àquele descritor, que realmente quer comprovar se o estudante compreendeu, desenvolveu a habilidade. Então, até nisso é importante frisar, né, muito bem, que quando eu tenho lá algumas questões, aí alguns professores, até mesmo os alunos, professor, mas isso é muito fácil. Mas é simples mesmo, né? Como eu e o Fernando discutia. Tem lá alguns descritores do ensino médio que está lá, identificar o ponto no plano cartesiano. De novo, identificar o ponto no plano cartesiano. Ele não está pedindo para você resolver, para você executar tal tarefa, é só para identificar. Né? Então, esse vai ser o descritor, essa vai ser a avaliação. Enquanto que a Adriana falou, é pontual, não é interdisciplinar. Não é muito seriado, é daquela série, é daquele assunto específico, pronto. Então, ele vem bem claro o que vai avaliar cada habilidade. Isso. Professor Francisco, a pergunta, eu nunca entendi por que não temos acesso às provas de anos anteriores. Isso poderia facilitar as coisas. Eu vou te explicar por quê. Porque os itens que são avaliados dentro das avaliações externas, eles retornam. Então, eles vão e retornam, e assim, existe uma capacitação de profissionais para elaborar esses itens, para que eles possam realmente elaborar itens que façam aquilo que nós apresentamos a vocês agora, que tenha somente uma habilidade. E esses itens são avaliados, aprovados. Esses profissionais, eles são pagos para elaborar esses itens, tá? Então, são itens que ficam num banco de questões. E eles vêm e vão. Aqueles que foram reprovados, retiram, né? E alguns são, como eu posso dizer, meu Deus, não é restaurados, mas são renovados, né, no decorrer dos anos. E por isso as avaliações não são liberadas para nós. Nós também, como técnicos das secretarias, não temos acesso. Então, nós temos acesso às questões que estão liberadas dentro das redes sociais, dentro das secretarias, né, dentro de plataformas de avaliações externas, né, avaliações que foram aplicadas no Sistema Nacional. Eu quero ler 2 comentários aqui, um da professora Alice, que fala, nossa maior reclamação de matemática é que eles estão respondendo a prova de português primeiro e quando vão responder matemática já estão cansados. Por isso que nossa nota está baixa. Não discordo, professora Alice. Aí já quero falar do Luan, que concorda com a professora Alice também. Concordo com a professora Alice, a dificuldade desses alunos em aprender a trabalhar com técnicas e macetes para resolver as questões ditas fáceis primeiro e depois irem para as mais difíceis. Então o Luan meio que já deu o problema e também já um pouco a solução. Por isso a gente fala aqui também de aplicar a sequência didática, os simulados, porque sim, nossos alunos, alguns até do ensino fundamental, chega no 9º ano, não sabe preencher um cartão resposta, né? Nunca teve acesso a um simulado, vai para a prova, né? Que seja numa Olimpíada de Matemática, até chegar no Enem, não sabe responder.
Então, vem do nosso, né, trabalho ainda também, passar um simulado, e dar essas dicas, dar esses macetes, por onde você começa a responder. Você responde primeiro a que você sabe, deixa as mais difíceis depois, essas que o cálculo demora mais, você deixa depois ou faz primeiro, ou lê. Enfim, a gente vai conhecer o nosso aluno, né? Vai fazer a diagnóstica, aplicar o simulado e conseguir orientar para que eles consigam fazer a prova até o final, sem estar cansado e deixar a matemática por último e desistir de fazer as continhas. Nessa perspectiva, Fernanda, é até interessante, né? Algumas escolas até já fazem isso, fazer um simulado já com matemática e português, porque isso também é um treinamento para o estudante. Né? Ele treinar ali o seu tempo de prova, treinar ali a questão da leitura, que às vezes tem um texto que é o mais complexo, é um texto maior. Então, ele já vai se habituando a ficar ali aquele tempo de prova ali concentrado, porque muitas vezes o que impacta é a concentração. Né? Nós sabemos que depois de um certo tempo, né, um certo limite de tempo, nós começamos a perder concentração. Então, o aluno começa a treinar isso também. Isso, por isso eu gostei da fala da professora Lilian de novo, né? Se eu trabalho desde o início do ano com essas questões, apresento aos estudantes, faço simulado, como muitos aqui, parabéns, gente, a maioria que já está aplicando simulados. Então, quando o estudante chega, ele não vai simplesmente chutar, isso aqui é mais uma prova. Não, eu vou testar o meu conhecimento, eu quero saber onde eu cheguei, até porque é importante falar que todo ano sai o resultado do Saero e por aluno, não é só por escola. Quem aqui já acessou a plataforma do Saero, vai lá pesquisar que tem a sua escola e as turmas que foram aplicadas às provas. Então, se o estudante for lá, ele vai perceber, olha só, eu acertei essa, mas errei aquela. Parecia fácil, mas eu não consegui. Ou todas as fáceis eu consegui. Assim como somos nós. Quem aqui já fez, a maioria, creio que seja efetivo, fez um concurso, né, e sabe como é que é. Ao final, quando você observa as questões e fala, puxa, eu pensei que isso aqui tinha acertado, mas não era, né, era uma pegadinha, como algumas vezes acontece. Então, nas provas, nas avaliações externas, elas também vêm com algumas pegadinhas. E nós precisamos, como o professor falou, apresentar esses macetes, né, esse olhar aguçado, para que eles consigam fazer as avaliações da melhor forma possível. Como a professora, eu gostei muito que ela falou aqui, gente, é porque vai muito rápido, né, as questões, os comentários, mas ela falou o seguinte, que ela não entrega o texto direto para o aluno, não, trabalha a questão da leitura compartilhada, trabalha o sinônimo com os estudantes, é isso, é destrinchar o texto, a questão de matemática, como uma historinha, peraí, vamos ver que história é essa, quais são os elementos que estão sendo apresentados. Tudo isso facilita a vida do estudante e não só para avaliação externa, mas para um processo seletivo, para o momento do Enem. Nós passamos por várias avaliações a vida inteira, né? Então, a escola é o local para aprender a vivenciar isso, para experienciar cada momento de avaliação, de análise de questões. Então, estamos aqui juntos para ajudarmos, contribuirmos com esse momento que vocês estão aí com os estudantes e juntos evoluirmos, avançarmos nesse conhecimento. Um comentário aqui, quando você olha, Adriana, do Francisco, de novo, eu trabalho fazendo aulões sobre as provas e elaboro as questões que utilizo. Não vejo problema nenhum deixar os slides com os professores e nunca cobrei para elaborar nenhuma questão. É o que a gente fala, até o nome aqui da formação, aprender, ensinar e evoluir. A gente sempre está aprendendo, a gente tem que entender também como professor que a gente sempre vai aprender. Sempre tem algo novo e aí, voltando à fala do professor, para os professores registrarem seu trabalho e a gente compartilhar, porque a gente sempre está aprendendo. Eu estou aprendendo com eles, né? A gente sempre aprende e compartilhando a gente ensina outros professores, não só os nossos alunos, e assim a gente consegue evoluir, tanto como professor, profissional e os nossos alunos também. Perfeito. Estamos chegando ao final. Opa, voltando. Estou voltando. Eita, calma. Vai começar de novo. Vamos lá. Por fim, chegamos nesse momento tão esperado pelos professores, que infelizmente ano passado não foi possível, mas nesse ano já está tudo encaminhado, nós teremos nossas etapas presenciais, vamos conhecê-los pessoalmente, né? Não mais só por vídeo, alguns nós já conhecemos, vamos rever e outros vamos conhecê-los.
Então, nossas etapas presenciais serão todas em Porto Velho, tá? O pessoal dos municípios virão para cá. O nosso público-alvo são vocês, professores de língua portuguesa e matemática, a equipe gestora também, alguns estarão presentes conosco. O que nós iremos fazer nesse encontro presencial? Faremos atividades para o desenvolvimento de competências docentes nos descritores com menor rendimento. Vamos focar principalmente no menor rendimento da sua regional. Então, vamos dividir. São 4 etapas por polos, tá? Vamos supor, vai ter uma etapa que é só Porto Velho capital. Outra vai ter, vamos supor, Porto Velho distrito com Costa Marques. Não é assim, gente, mas está lá no cronograma direitinho, tá? Só para entenderem mais ou menos como é que vai acontecer. Mediante ações direcionadas à diversidade e à inclusão. E o professor Luan, que falou várias vezes sobre diversidade e inclusão, vamos trazer alternativas, tá bom, professor? Fique atento. Alinhamento das práticas pedagógicas, metodologias ativas na aplicação das sequências didáticas. No decorrer dos nossos percursos formativos, falaremos também de metodologias ativas, mas na etapa presencial vocês irão vivenciar esse momento. Não vai ser só de falar, mas de viver, de estar presente, passar pela rotação por estações, passar pela aprendizagem por projetos, por problemas. Então pense que vai ser um encontro super importante. E, por fim, também apresentaremos instrumentais para acompanhar os estudantes, para avaliar os estudantes. Fiquem atentos, solicitem à equipe gestora, que já foi encaminhado o processo com todo esse cronograma, tanto dos nossos encontros formativos das aulas síncronas aqui no nosso canal, como também das etapas presenciais. Opa, de novo voltando, quero ficar mais tempo com vocês. Então, vamos lá. E então, chegamos ao final, né? E agradecemos imensamente pela presença de cada um que esteve aqui conosco. Eu sei que não é fácil parar, né, nesse momento. Você estava lá na sala de aula, veio para estar conosco, para poder aprender, conhecer, reviver esses momentos. Alguns já estão fazendo tudo aquilo que nós falamos, só para confirmar aquilo que você está fazendo. E contamos com a presença de vocês. Contamos com a presença dos professores de língua portuguesa às quartas-feiras. Com os professores de matemática às quintas. Com certeza. Né? E agradecer também não só a nossa equipe, né? Mas também quem está nos bastidores nesse momento. Né? Nós temos aqui o Thiago, que está ali fazendo com que tudo isso daqui chegue até você, né? Através ali do computador ali, operacionando para que a gente consiga ter aqui esse momento. Nós temos também lá na sede também os outros colaboradores, né? Temos o Manuel, o Igor, Monique, quem mais está por lá? Né? Nós temos a nossa chefe, né, Luciana Nobre, a GL, então todos eles colaboram de uma forma direta para que a gente consiga trazer esse material para vocês e reforçar aquele convite para que na quinta-feira, né, amanhã tem português, na quinta-feira tem matemática comigo e com Fernanda. Por favor. Agora estarei aqui com vocês também. E é muito importante, gente, como eu falo assim, não devemos estar sozinhos. Eu digo isso como professora de matemática, professora de língua portuguesa, vocês não estão só. Se organizem, né? Foi de manhã, tivemos um encontro com os gestores, né? Se organizem na escola de vocês, sabemos. Eu sei que aqui todo mundo eufórico, questão do horário, como a gente se organiza, tem menino na sala de aula, como é que a gente faz? A gente entende totalmente essa logística, mas vocês não devem estar sozinhos, né? Se organizem para estar com a gente. É muito importante a sua participação, porque aqui, além de vocês comunicam com a gente consegue ver o que vocês falam e com os outros professores. Então, por mais que a gente não estejamos presencialmente nesse momento, né? Teremos o encontro, mas o que é tão pedido é aqui que a gente consegue se comunicar no ao vivo, né? A gente fala com vocês, vocês falam com a gente, vocês falam com os outros professores, colocam suas questões, né? O que conseguiram fazer, o que não conseguiram fazer. Então, é muito importante a presença de vocês. Certo. E qualquer dúvida, sugestão, está aqui o nosso e-mail, tá? Da formação, formacão@seduc.ro.gov.br. Podem encaminhar para nós. Nós não recebemos tal material, encaminhe, que nós encaminharemos a vocês. E nós finalizaremos com uma frase de Rubem Alves, que ele diz o seguinte: ensinar é um exercício de imortalidade.
De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Então, que nós possamos nos tornarmos imortais na vida de cada estudante, né? Que eles, assim como todos nós já ouvimos, obrigado professor, obrigada professora por esse momento, por tudo que você fez por mim, e isso é muito importante. E estamos juntos, entremos naquele barquinho, naquela canoa, professores, gestores, nós formadores, avançando até conquistarmos, que o nosso alvo é os níveis proficientes e avançados, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Muito obrigada. Obrigado. Eu acho que eu vou fazer só uma fala que os nossos alunos amam. Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha com todos os professores e com todo mundo. Você se inscrevendo no canal já vai ser avisado também, já quando começar e tudo mais. Perfeito, para não perder nenhum percurso formativo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.